Quando pensamos em dor e sofrimento, geralmente pensamos mais ou menos na mesma coisa. Quando há dor, há sofrimento. E só podemos nos livrar do sofrimento se eliminarmos a dor, certo? Bem, embora estas duas experiências estejam interligadas, a dor e o sofrimento são duas coisas fundamentalmente diferentes, no que diz respeito aos budistas. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, é um ditado budista que aponta para uma verdade fundamental da existência, que é que a dor e a aflição são uma parte inerente da vida. Contraímos doenças, ficamos feridos, perdemos os nossos entes queridos, os nossos posses, nosso status social. Mas apesar das dificuldades que encontramos, o grau de sofrimento que geramos ainda varia de pessoa para pessoa. O maior infortúnio dificilmente atinge algumas pessoas, enquanto o menor inconveniente leva outras pessoas a estados de profunda agonia. Assim, será que o sofrimento é algo que podemos controlar e nem sempre resulta da dor? A primeira nobre verdade do budismo nos diz que o sofrimento faz parte da vida no mundo e assume muitas formas diferentes, como tristeza, medo da perda e lamentação. A maioria, se não todas, das pessoas vivencia essas formas de sofrimento em algum momento de suas vidas. A boa notícia é que o budismo oferece uma saída, pois o Buda planejou seus ensinamentos para acabar com o sofrimento. Parte deste processo é a compreensão de que a aflição por forças externas é inevitável, mas que podemos minimizar mais sofrimento. Este vídeo mergulha na visão budista sobre a dor e o sofrimento e como podemos sofrer menos mesmo que a adversidade e o infortúnio façam parte da vida. Como humanos, não podemos escapar da natureza impermanente da vida. O ambiente muda o tempo todo. Às vezes a vida nos proporciona riqueza e outras vezes a vida tira de nós tudo o que temos. Segundo o budismo, se pensarmos que podemos escapar dos movimentos erráticos e imprevisíveis do universo, não teremos uma visão clara da realidade. A clareza, portanto, é onde começa o caminho para sair do sofrimento, é ver como as coisas são, incluindo a verdade sobre a condição humana, que é provavelmente muito mais sombria do que a maioria das pessoas acredita. Não é assim que nos apegamos à ilusão de autopreservação através da acumulação de riqueza, de uma ênfase excessiva na autoproteção e dos esforços contínuos para manter aquilo que na verdade não podemos controlar? Sendo uma cultura obcecada pela segurança e pela prevenção das adversidades, podemos estar a negar uma verdade fundamental que o Buda nos apresenta: façamos o que fizermos, não podemos evitar que tudo desmorone. Isso significa que, apesar de nossos esforços para nos protegermos e fugirmos de coisas como envelhecimento, morte, desastres e perdas, ainda assim incorreremos nesses elementos da existência. O budismo refere-se a estas mudanças e mudanças inevitáveis na vida como os 8 ventos mundanos: o prazer e dor, ganho e perda, elogio e culpa, fama e descrédito. A maioria das pessoas leva a vida buscando prazer, ganho, elogio e fama, mas evitando o outro lado da moeda. Mas fazer isso nos torna joguetes do nosso ambiente, em vez de donos do nosso bem-estar mental. Assim, para a maioria das pessoas, a sua tranquilidade interior depende dos caprichos do universo. Como afirmou o Buda, e cito, quando o ganho, a perda, o status, a desgraça, a censura, o elogio, o prazer ou a dor surgem para uma pessoa comum, ela não reflete, o ganho, se etc., o surgiu para mim. É inconstante e sujeito a mudanças. Ele, ou ela, o não discerne como realmente é. Ele acolhe o ganho e se rebela contra a perda. Ele acolhe o status e se rebela contra a desgraça. Ele acolhe os elogios e se rebela contra a censura. Ele acolhe o prazer e se rebela contra a dor. Fim da citação. O Buda descreve a situação humana, estar preso na roda do sofrimento, viver nossas vidas em busca constante do que desejamos e em rebelião contra aquilo que nos causa repulsa. Este mecanismo leva ao desespero, pois sempre tememos perder o que temos e encontrar o que evitamos. Mas se olharmos mais de perto para a realidade da vida, nunca encontraremos o que procuramos se deixarmos a nossa felicidade depender de circunstâncias externas, pois toda bênção vem acompanhada de uma maldição. Em todo prazer reside a raiz da dor, que é o próprio prazer que desaparece e a incapacidade de recuperá-lo.
Com o ganho sempre vem a possibilidade de perda. O elogio pode se transformar em culpa e com a fama vem o risco de difamação. Assim, quanto mais nos apegamos às circunstâncias externas desejáveis, mais propensos nos tornamos aos seus opostos indesejáveis. A questão é, todas estas mudanças de circunstâncias não estão fundamentalmente sob o nosso controle. Tudo o que vem em nosso caminho, vem em nosso caminho. Podemos ser feridos no trânsito ou esfaqueados por um ladrão num beco escuro. E mesmo que evitemos totalmente os lugares, podemos ser vítimas de doenças e perder a segurança que temos devido a situações como catástrofes naturais e guerras. Nós nos enganamos se pensamos que podemos evitar a dor. Além disso, a busca por evitar a dor é dolorosa em si, por mais que minimizemos o desconforto, ainda sofremos o medo de enfrentá-lo. Um exemplo é um fenômeno chamado ansiedade social. Pessoas com ansiedade social sofrem um medo avassalador de interações sociais. Uma forma comum de escapar desse medo é evitar ao máximo o contato social. Mas a evitação não erradica de forma alguma o medo de estar num ambiente social. Mantém-no e pode até piorá-lo. Além disso, estamos sempre preocupados com a possibilidade de contato social, o que provavelmente gera mais sofrimento do que o próprio convívio. Além disso, no fundo sabemos que, algum dia, teremos que conhecer pessoas de qualquer maneira. Então, ao evitar as pessoas, estamos basicamente nos escondendo em um canto escuro de uma cela de prisão, aguardando ansiosamente nossa execução. Em vez de fugir do inevitável, podemos querer aprender como lidar com isso, de preferência antes mesmo de encontrá-lo, o que a prática budista almeja. Mas como podemos fazer isso? Há uma parábola budista que mostra como podemos lidar habilmente com o sofrimento. Imagine que você está andando por uma trilha na montanha e de repente é atingido por uma flecha. Sim, a flecha dói. Pior ainda, ao longe você vê outra flecha vindo em sua direção. Estando ciente desta flecha, você tem uma escolha: você evitará a segunda flecha ou deixará que ela atinja você? A primeira seta representa a dor inevitável que encontramos durante nossas vidas. Geralmente não vemos essa flecha chegando e, se a vemos, não está em nosso poder absoluto pará-la. Assim, tragicamente, é uma aflição que teremos de suportar enquanto estivermos vivos. A primeira flecha é quando você fica preso no trânsito, ou alguém o insulta, ou seu parceiro te trai. Podemos influenciar essas coisas até certo ponto, mas nunca poderemos evitá-las completamente. Mas a segunda seta é diferente. Ao contrário do primeiro, podemos evitar o segundo. A segunda seta representa a nossa reação à primeira seta. Dói mais porque bate no mesmo lugar. Doug Smith, diretor de estudos do Online Dharma Institute, descreve a segunda flecha da seguinte maneira, e cito: vê a flecha que poderíamos chamar de um sofrimento ou uma insatisfação. Acompanha todas as dores, desconfortos, daquela primeira flecha. Fim da citação. Imagine que você foi demitido do emprego, por exemplo. Você perde oportunidades de carreira, perde colegas de quem poderia gostar e tem que lidar com consequências financeiras. Mas estes são desconfortos normais da vida que a maioria das pessoas experimenta em algum momento. Em outras palavras, você é atingido pela primeira flecha. Agora, você pode puxar esta flecha e evitar a segunda, aceitando a situação e seguindo em frente. Mas você também pode demorar, deixar a segunda flecha atingir você e sofrer muito além de apenas perder o emprego. Ao nos rebelarmos contra os 8 ventos do mundo, ao ficarmos indignados, deprimidos e nos punirmos, tornamos uma situação desagradável muito pior do que já é. O mesmo vale para a ansiedade. A ansiedade em si é uma sensação física que consideramos desconfortável. Existem inúmeras razões pelas quais a ansiedade aparece. Embora geralmente não seja uma sensação agradável, o que piora é a resistência contra essa ansiedade. Alan Watts comparou esse tipo de pensamento à oscilação que vemos nas televisões antigas. Ele descreveu da seguinte forma, e passo a citar: estou preocupado. E eu não deveria me preocupar.
Mas porque não consigo parar de me preocupar, estou preocupado porque me preocupo. Fim da citação. Então, a ansiedade vai e vem, que é a primeira flecha nesse caso. Mas quando resistimos, a ansiedade aumenta, a qual, por sua vez, tentamos combater também, e assim por diante, que é a segunda flecha. O budismo reconhece a existência do sofrimento, mas, ao mesmo tempo, oferece uma forma de escapar dele. O antídoto para o sofrimento vem seguindo o caminho óctuplo, que é considerado o caminho para a liberdade do sofrimento, de um estado conhecido como iluminação. O nobre caminho óctuplo é muito extenso para ser abordado em um vídeo, e há muitas elaborações disponíveis se você estiver interessado. Em vez disso, concluiremos este vídeo com algumas ideias budistas para nos ajudar a encontrar alívio ao enfrentar os ventos inevitáveis do mundo. Consciência entre a primeira e a segunda flecha há espaço. Dentro deste espaço, podemos decidir o que fazemos. Escolhemos deixar a segunda flecha nos atingir ou escolhemos evitá-la? Para evitá-lo, devemos estar conscientes de que temos uma escolha. Então, começa com consciência, ou a consciência de que a primeira flecha é inevitável, mas a segunda é opcional. Emoções como raiva, ressentimento e atividades mentais discursivas como ruminação excessiva e preocupação são todas manifestações da segunda flecha, elas não são o evento infeliz em si, ou seja, a primeira flecha, mas suas consequências. Sempre que nos surpreendemos com alguma coisa, podemos fazer um esforço para nos livrar desses pensamentos e emoções. Se soubermos disso, podemos mudar o foco da primeira para a segunda seta, e podemos fazer algo a respeito. No budismo, a meditação e a atenção plena são as chaves para essa consciência. Ao observar a paisagem interior, descobrimos o que está acontecendo dentro de nós e fazemos o trabalho necessário para nos livrarmos de estados mentais destrutivos e evitar mais sofrimento. Só poderemos evitar a segunda flecha se aprendermos a vê-la chegando. Não se apegar a uma ilusão. Uma pedra angular do pensamento budista é a compreensão da impermanência. Consequentemente, o termo eventos mundanos só é tão eficaz, pois ilustra as mudanças em curso entre prazer e dor, ganho e perda, etc. Nada permanece igual. Como Alan Watts afirmou certa vez, mudança é apenas outra palavra para a vida. Apegar-se a circunstâncias agradáveis, portanto, uma má ideia, pois estamos nos agarrando à água, ou assim que pensamos que o temos, ele já nos escapou pelos dedos. Se exigirmos que o mundo continue o mesmo, agarramo-nos a uma ilusão e ficaremos desapontados quando a verdade nos confrontar. Isso não significa que não possamos aproveitar a vida. Podemos, desde que consideremos a sua natureza transitória como parte do acordo. Como afirmou o Buda, o mundo é afligido pela morte e pela decadência. Mas os sábios não sofrem, tendo percebido a natureza do mundo. Fim da citação. Navegando pelos ventos do mundo quando os bons tempos são passageiros e os maus tempos são inevitáveis, por que nos torturamos agarrando-nos aos primeiros e fugindo dos últimos? Por que não podemos simplesmente aceitar que aquilo de que gostamos no momento desaparecerá em breve? E que não importa onde nos escondamos e até onde corramos, o infortúnio nos levará de qualquer maneira. Em vez de agarrar ou lutar contra os ventos do mundo, não seria melhor se acompanhássemos eles com habilidade? Se navegarmos com sucesso nas ondas da impermanência, nunca afundaremos. Marinheiros bem treinados podem manter seus barcos flutuando mesmo nas condições climáticas mais agressivas e imprevisíveis. Então, talvez pudéssemos dizer que os ensinamentos budistas nos beneficiam na transformação de flutuadores indefesos em marinheiros habilidosos. Obrigado por assistir.